Amada igreja, bom dia, neste domingo, dia 29 de julho de 2018, em nome do Santo Jesus Cristo. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e exortadora, reveladora para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, mas primeiramente nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, conforme está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra em nome de Jesus. E em nome do Santo Jesus Cristo, nós queremos abraçar, cumprimentar, parabenizar todos os aniversariantes que neste domingo, que neste dia 29 de julho de 2018, e em todo o decorrer desta semana completa e comemora mais uma data natalícia, que grandes bênçãos de Deus se estendam por sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, em nome do Santo Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos traz uma palavra reveladora sobre o sermão. O sermão continua a parábola dos 10 talentos, escrita em Mateus capítulo 25, dos versículos 14 ao 30. E esta palavra, ela vai ser vivificada pelo Espírito Santo, porque a letra mata, o Espírito vivifica, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui neste mundo, amados, ele esteve aqui neste mundo, ele era, no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: e o Verbo, ou seja, a palavra de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne, ele esteve aqui neste mundo, o Senhor Jesus Cristo, como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, e hoje ele é a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, ou seja, graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele veio cheio de graça, cheio do conteúdo da salvação, para nos dar a salvação, porque ele foi e ele é até hoje a salvação dos homens, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a partir do momento que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, que é a palavra de Deus, que é a manifestação da graça entre os homens, esta verdade nos liberta através da nossa fé, através do firme fundamento das coisas que se esperam, da prova das coisas que não se vê, o que se não vê, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, sobre a definição da fé. E esta graça, ela nos liberta. Portanto, nós vamos ver, amados, uma passagem escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 ao 30, que fala sobre o sermão, continua a parábola dos 10 talentos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui neste mundo, como homem, como carne, como sangue, como Deus, ele conhecendo o coração dos homens, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E quando ele morre, e quando ele ascende aos céus, conforme está escrito em Efésios, capítulo 4, dos versículos 8 ao 10, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele nos dá dons, ele nos dá talentos, mas ele, conhecendo o coração do homem, conforme está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar
guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ele escolhe e ele nomeia cada um de acordo com a capacidade espiritual, de acordo com o desenvolvimento espiritual, de acordo com a amplitude espiritual de cada um. Ele chama, ele escolhe, ele nomeia, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. Portanto, vejamos o que está escrito em Mateus capítulo 25, dos versículos 14 ao 30, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. O Senhor Jesus Cristo, depois de morrer, depois que ele ressuscitou dos mortos, ele chamou os seus discípulos, ele conhecendo o coração de cada um, e ele, como hoje nós é que damos continuidade à obra, ele nos entregou os seus bens, ele nos entregou os seus talentos, conforme também está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 e 13. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Portanto, ele chamou seus servos e entregou-lhes os seus talentos. E a um deu 5 talentos, de acordo com a capacidade. Ele, como onisciente, onipresente, onipotente, na sua onisciência, ele conhecia o coração daquele que lhe deu 5 talentos. Ele viu que aquele era capaz de desenvolver aqueles talentos, e hoje esses talentos nos estão dados para nós fazermos a obra de Deus, amados, para irmos, curarmos enfermos, expulsarmos demônios, conforme está escrito em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe, ou seja, ele saiu do mundo e foi para os céus e assentou-se à destra do trono de Deus. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Ele, conhecendo o coração de cada um, a capacidade espiritual de cada um, ele distribui estes talentos. Mas o que recebeu 1 talento, cavou na terra, ou seja, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele escondeu aquele talento. Por quê? Porque ele tinha medo no seu coração. Ele era um homem que ele ainda tinha maldade no seu coração. Ele via, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 21 e 22, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E, irmãos, esta pessoa, este homem que escondeu o seu talento, ele tinha o coração, ele ainda tinha o seu coração voltado com a tendência, ele ainda não estava totalmente, plenamente convertido. Ele era uma pessoa que tinha medo, ele era uma pessoa receosa, ele era uma pessoa desconfiada. Mas o que recebeu foi o que cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. É o que vai acontecer. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, e nós vamos prestar contas ao nosso Deus. Nós temos que temer e guardar os mandamentos de Deus, porque Ele vai toda obra encoberta. E este escondeu o seu talento, ou seja, este pegou aquele dom que Deus tinha dado a ele, aquela capacidade, e escondeu por medo, por pecado, por alguma coisa. Ele não desenvolveu aquele talento. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor
lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, e sobre muito lhe colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco Bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Olha o coração deste homem, olha os olhos deste homem. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu vieste, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, este servo inútil era um homem que os seus olhos, seu coração era mau, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 21 e 22, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, porém se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? E este homem era um homem que olhava para as circunstâncias, era um homem que vivia em pecados, era um homem que não guardava a palavra de Deus, era um homem receoso. Portanto, ele foi lançado nas trevas exteriores. E que fique esta palavra de exortação para a amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra exortadora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.